Irmão, se você tem noção, cara, a minha mulher já ligou pro Vitor Granado umas 3 vezes, humilhando, pedindo assim, merreca, cara, para pagar a faculdade da filha dela, que ela, eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade da Evelyn Maiara. Eles fizeram faculdade, eles são tudo faculdade particular, eles sabem como é que funciona isso. Eu não sou otário, pô, sei de tudo, entendeu? Aí minha mulher ficou humilhando, falou assim, liga para eles. Ó, rapaz, a pica minha é grande, mas é muito maior ainda, eu levo, porra, é muito ruim, cara, isso. Então, cara, já chegou conversa para mim, todo mundo falando mal de mim, os irmãos falando mal de mim, entendeu? Eu quero falar isso com um amigo, frente a frente. Se for verdade, eu vou pro pau mesmo, foda-se. Sou homem pra caralho. Se Bolsonaro pensa que o pior para ele já aconteceu, é porque ele não sabe de nada. Vem aí o último prego no caixão de Bolsonaro. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. O próximo plano de Fabrício Queiroz, o terror dos Bolsonaro. Flávio Bolsonaro declarou recentemente apoio à reeleição do prefeito de Campos. Queiroz quer ser candidato no município. Fabrício Queiroz, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, que volta e meia aterroriza os Bolsonaro para emparedá-los, quer ser candidato pelo PL à Câmara de Vereadores de Campos, cidade na região metropolitana do Rio de Janeiro. Seu ex-aliado e chefe declarou, no último dia 21, apoio à reeleição do prefeito de Campos, Vladimir Garotinho. Queiroz, que é do Rio de Janeiro, quer ser candidato em Campos porque, segundo disse a eles, teve muitos votos no município e conhece a cidade. Investigado por chefiar um esquema de rachadinha no gabinete de Flávio, Queiroz foi candidato a deputado estadual pelo PTB em 2022 e teve 6.700 votos. Evidentemente não se elegeu. O ex-assessor de Flávio, apesar de querer ser candidato pelo PL, ainda não conversou com a cúpula do partido no Rio de Janeiro sobre o assunto e sequer foi procurado. Em 2022, Queiroz tentou ser candidato pelo PL, mas não teve lugar na rica nominata do Estado, que elegeu a maior bancada da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Vladimir Garotinho, que consegue o apoio de Flávio à sua reeleição declarado publicamente, deve intermediar a conversa entre Queiroz e o partido no município. O fato é que tudo que o Bolsonaro não poderia querer neste momento é que esse sujeito venha para a luz do dia. O Queiroz, quanto mais longe ficasse de aparecer, seria melhor. O Queiroz, com declarações como essa que você viu e chamando atenção como a candidatura pública, vai fazer com que Polícia Federal, Alexandre de Moraes, etc., PGR, Ministério Público, todo mundo vá querer saber mais sobre declarações como essa que você acaba de ouvir. Ironicamente, ele pode ser o último a pregar um prego no caixão de Bolsonaro. Enquanto isso, a cúpula militar vê o cerco se fechando para o general Paulo Sérgio, que era ministro da Defesa do Bolsonaro em dezembro do ano passado, na época da trama golpista. Então, além do Bolsonaro, o depoimento do Carlos Batista Júnior, comandante da Aeronáutica, do Teófilo, general Teófilo, e do Freire Gomes, que era o comandante do Exército de Bolsonaro nesse mesmo período, não complica só o Bolsonaro, complica também o general Paulo Sérgio. O longo depoimento de Freire Gomes, durante 8 horas, levantou suspeita entre os militares de que Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, possa vir a ser responsabilizado pelos atos de seus subordinados. E o Senado prepara a reação a julgamentos do STF que descriminaliza porte de drogas para consumo próprio. O Supremo retoma o julgamento sobre descriminalização do porte da maconha para uso pessoal nesta quarta. Os senadores pretendem votar uma proposta de emenda constitucional que vai proibir qualquer porte de drogas. Se o sujeito tiver com um grama de maconha, por exemplo, ele vai para a cadeia junto com traficantes, etc.
é o fim do mundo. Estão querendo explodir o sistema carcerário. Primeiro acabam com as saídas temporárias para quem já está em regime de progressão de pena, já está no regime semiaberto, e agora eles querem colocar qualquer garoto aí de pouca idade, 18, enquanto não abaixa a idade penal, né, que tiver 18 anos ou mais, jogar na cadeia com bandidos perigosos por causa de um baseadinho aí. Ex-coordenador de vê Lava Jato apropriada pela direita, ou seja, a direita tomou conta da Lava Jato. Nossa, mas que conclusão brilhante, né? E diz que a entrada de Moro e Deltan na política prejudicou a Lava Jato. Em entrevista, Carlos Fernando dos Santos Lima, hoje aposentado, nega abusos da operação e diz que o Ministério Público se enganou ao crer que a investigação resistiria à pressão dos partidos. Na verdade, ele diz mais do que isso. O integrante da Lava Jato, o Carlos Fernando Santos de Lima, hoje aposentado, afirmou que a operação deixou um legado importante, etc, etc. Mas o que ele diz, basicamente, é que a candidatura de Moro e Dallagnol, a entrada deles na política, né, a entrada de Moro e Dallagnol na política, desmoralizou a Lava Jato, porque mostrou que eles não queriam combater a corrupção coisa nenhuma, eles tinham projetos próprios, né? E ele tem toda a razão, desmoralizou mesmo. E os recados do ex-comandante da Aeronáutica antes e após falar à PF. O Carlos Batista Júnior prestou depoimento à PF no dia 23 de janeiro sobre a trama bolsonarista para aplicar um golpe de Estado. E ele anda mandando recados para o Bolsonaro. E esses recados não são chantagem, não. Ele anda mandando recados no sentido de que vai detoná-los. Na verdade, já detonou, porque ele já depôs e falou muito. Autonomia ampla do Banco Central vira cabo de guerra. Para resumir para você do que se trata isso aí, o Campos Neto, o que ele quer, basicamente, é privatizar o Banco Central. Claro, continuaria sendo uma empresa pública, mas totalmente desvinculada do governo, sem relação nenhuma com o governo, e aí realmente você pode ter taxas de juros malucas no país, dependendo de quem estiver lá. Como se vê, o tal Campos Neto não renega a sua herança genética, né? Ele é neto de um sujeito que na ditadura militar congelou o salário mínimo, Roberto Campos, né, o avô dele, e a aproximação com Lula eu continuo não vendo com bons olhos. Espero que o Lula e o PT abram os olhos com esse cara. Pede de volta 913 mil reais de multas por não usar máscara. É o fim da picada, minha gente, é o fim da picada. O Bolsonaro incentivou as pessoas a se contaminarem e não pagou nenhuma multa por descumprir a lei, mostrando que a lei no Brasil ainda não é para todos, a menos que alguém faça alguma coisa, né? Que tal o STF? E o próximo primeiro-ministro de Israel, ele pode estar, Benjamin Gantz, ele pode estar para enterrar a época do Netanyahu, mas na verdade é mais do mesmo, né? Ele foi o único oposicionista a entrar na aliança com o Netanyahu após a ação do Hamas que desencadeou a guerra, mas é outro violento e fanático igual o Netanyahu. Tá feia a situação lá no Oriente Médio. PT e PL disputam 5 bi de emendas de presidências de comissões. Eles estão disputando várias comissões aí que têm muito dinheiro, né? São as comissões da saúde, da educação, da segurança pública e fiscalização e controle. E o Lira que vai arbitrar tudo isso. E o Lula afaga Pacheco e Alcolumbre e tenta frear dissidências na happy hour com os senadores. É muito importante essa aproximação, porque o Alcolumbre deve voltar a presidir o Congresso Nacional, a presidir o Senado. E sem um aliado na presidência do Senado, a situação do governo complica. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção
e deixo o meu abraço para todo mundo.